Bom dia. É uma noite chuvosa, um domingo chuvoso, né? E hoje eu estava endireitando a moto. De vez em quando eu dou uma estudada, até dei uma parada, que eu também estava estudando um pouco de mecânica. Claro que não dá para você ser um mecânico, porque como eu já falei, você tem que ter uma coisa que você tem uma profissão. O cara que tem, brasileiro geralmente, ele tem 20 profissões para poder se virar, mas muitas delas não saem com. Pode dizer, brasileiro e cientista brasileiro, ele faz da onde não tem nada. Cientista brasileiro recebe cortes de todas as gestões. E nessa gestão do Bolsonaro, ele cortou duas vezes. Esse país não é sério. Já disse Che Guevara. Não, Che Guevara, errado. Já disse outros líderes, né? Desculpe pelo meu erro aí. Outros líderes, como Charles de Gaulle, dizendo que o Brasil não é um país sério. E é verdade, o Brasil não é um país sério. Porque se fosse um país sério, né, existiriam leis que protegeriam o próprio mercado contra o mercado privado, contra os parasitas do mercado privado. Né? Então, se você não investe em capacitação técnica, o que acontece? Você cria essa margem, né, de desemprego no país, que é resultado de vários outros frutos. Este governo, né, olha só a malícia desse governo. Ele defende o uso da cloroquina. Beleza. Até aí tudo bem. Ele defende essa tese. Mas ao mesmo tempo, eles sabendo do resultado, tentam criar uma lei provisória, né, para que os atuantes, os médicos, né, até prefeitos e governadores, não serem responsabilizados pelos seus atos. Gente, esse governo não está se preocupando com a vida do cidadão. E se não fosse o judiciário, o, o STF, até mesmo o Congresso, né, o povo estaria frito. Mas por que os fanáticos não têm raciocínio? Prestem bem atenção. A Coreia do Sul, a Finlândia, né? Outro país agora que eu não me lembro, mas vamos falar da Coreia do Sul. Eles ficaram, acho que foi mais de um mês, ninguém saía de casa. E os que já estavam infectados estavam isolados. Os que morreram, morreram. O que, o que acontece quando as pessoas estão isoladas? O vírus não se propaga. Ele acaba, o vírus, morrendo. Então, por que o cara quer ir para a rua? O que há por trás disso? E por que o cara quer tirar a responsabilidade, né, daqueles gestores que estão ali à frente? O que está por trás disso? Pode haver um plano maquiavélico, né, ou uma frieza muito grande, a falta de amor, né, ao mais pobre, ao carente. Tem gente que já está tão saturado, né? Tem gente que às vezes já foi assaltado, infelizmente, né? Mas, gente, uma coisa não justifica outra. Eu aprendi isso no quartel, que um erro não justifica outro. Não é porque fulano errou que eu posso errar que está justificado. Tem gente assim, aí nas redes sociais. A gente apresenta tudo que esse governo está fazendo de errado. Aí o cara fala, o Lula fez. Aí eu digo, meu amigo, não justifica. Correto, o Lula fez. Mas não justifica o erro do outro. Quer dizer que o outro erra e eu posso errar porque está justificando porque que ele erra? Então o Brasil se torna um país sem lei. É isso que você quer me dizer? Quer passar a mão na cabeça porque você adora ídolo? O problema é seu que você adora ídolo. Infelizmente você adora fantasia. A Ilha da Fantasia, que era um programa de Hollywood, ele era bem aceito pelo público. Por quê? Porque ali havia todo tipo de fantasia. E o Brasil vive uma fantasia religiosa e política odiosa nos termos
ilegais dessa sociedade que vive na inadimplência. O povo se sacrifica para ganhar um salário lixo, enquanto nenhum desses governos tentam acabar com isso. Nem tem plano para isso. Muito pelo contrário, eles são a favores. Esse, por título aí, chamado de honesto, o João Honesto, né, vamos chamar assim, foi o que mais defendeu o auxílio. E aí as pessoas ficam dizendo, mas aonde você viu isso? Pesquisa. Você acha que eu vou te dar link para tu pesquisar? Porque isso quando a gente bota, é tipo assim, o cara chama Globo de lixo. Ridículo o cara falar isso. Sabe por quê? Então, quando a Globo falava do Lula, quando falava da Dilma, quando falou do Fernando Henrique, do próprio Collor, ninguém falou nada. Desses fanáticos não falam isso. Não podem falar isso aqui desse governo. Mas esse governo pode falar o que quiser que nego engole, aceita. É como se estivesse indo para a Câmara de Gases, levados como gados, prontos a morrer. Câmara de gás, desculpe, falei gases são aquilo que nós exalimos pela barriga. Câmara de gás. Vou ver que é minha esposa que me corrigiu, obrigado por isso. Então, o que acontece? As pessoas têm que usar o tutano, cérebro. Não precisa você ser um letrado para pensar. Peraí, calma aí. O cara diz que a gente tem que usar essa doença, a cloroquina. Mas, ao mesmo tempo, ele quer tirar a responsabilidade. Se isso fosse aprovado, né? Então, quem morrer, dana-se. O problema, morreu, foi a fatalidade, ninguém é responsabilizado. E a vida humana vira um lixo. E aí não vale nada. É um zero à esquerda. Para esses governos, principalmente para esse, nós somos zero à esquerda. Por que ele não usa o Fundo Monetário para resolver o problema da sociedade? Por que ele não corta os auxílios, pelo menos do próprio governo? Por que ele não pega o seu cartão sem limite e corta todos os seus e a metade do seu salário, já que ele é o honesto? Por que não faz isso? Por que os políticos não se unem para isso? Aí ficam pessoas aí defendendo direita, esquerda, direita. Eu sou da Assembleia, sou da Batista, sou da Universal. Meu amigo, título não e ideologia não gera emprego e não enche barriga. Para uma pessoa se formar em um curso técnico, né, ter uma boa profissão, os pais têm que ter dinheiro ou ele tem que ganhar, pelo menos, ralar pra caramba e comer pão com ovo. Pão com ovo o dia inteiro. E vai chegar lá, ainda vai capaz de pegar pegar uma anemia. Porque simplesmente o corpo humano precisa de várias vitaminas. E o brasileiro, e o Brasil, está caminhando para uma crise sem precedentes. E não é por causa do coronavírus, não. É por causa dessa irresponsabilidade deste governo, que continua promovendo, em plena pandemia, né, passeatas. Não é porque o cara saiu para comer cachorro quente. Isso é problema dele, é porque a aglomeração, ele é um representante, mas as pessoas gostam de palhaçada, de molecagem. Eu me lembro que na Direta Já, o povo foi na rua com a cara pintada. Aí tu perguntava ao sujeito o que ele estava fazendo ali. Nessa época eu era militar. E o cara dizia assim, sei lá, tô aqui. Nem ele sabe. Porque são motivados por partidos políticos que pagam aquelas pessoas um cachezinho, e é assim com todos os governos. Quando houve o impeachment do Collor, muita gente estava lá e nem sabia o que o Collor fez.
Ah, porque ele roubou. Ele roubou o quê? Sei lá. Esse é o povo motivado por grupos religiosos, hein? Promovendo ódio. O Silas Malafaia leva Bolsonaro para o púlpito para pregar política. Realiza um batismo com esse homem. Gente, que é isso? Ele não é crente não, então por que ele se batizou? Ele não é crente, ele se batizou por quê então? Por que ele passou nas águas? É simbólico? Para ficar abençoado? Quer dizer, tá querendo me enganar? Tá pensando que eu sou trouxa? Eu não sou trouxa. Ah, ele é contra o comunismo, contra... Ele vai fazer aliança com a China e fez. Aí vai o sujeito, né? E tenta defender essas coisas. Quando ele ficou lá prostrado diante de Buda, rezando diante de Buda. Aí vem sempre um cara, não, porque o cara é uma autoridade. Ah, imagine uma autoridade como Davi, né? O rei Davi se prostrando diante de Buda e de não do seu Deus. E aí, Alcide, beleza? Então, por que hoje, essa noite, eu estou fazendo esse vídeo? É porque as pessoas sofrem de insanidade mental, paranoia. Eu que já participei de passeadas e movimentos, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vi o povo com uma consciência, porque eles se reúnem para essas reuniões, e essas reuniões, o cara fala tanto e o povo não entende quase nada, e promete tanta coisa e o povo gosta. Cesta básica, né? Promete calçar uma rua que é. Olha só, começa por aí. Calçar a rua. Ah, vou votar porque o cara calçou uma rua. Vou votar porque o cara colocou poste de luz. Eu vou votar porque o cara botou esgoto. Eu vou votar. Meu amigo, presta atenção. Ele é pago para isso. O prefeito é pago para cuidar dessas situações. O governador é pago para isso. O vereador é pago e muito bem pago. O presidente é pago para isso. Ele não está te fazendo nenhum favor. O problema é que o povo vem de uma escravidão. Quando a princesa Isabel foi intimada da forma legal, né, a assinar a Lei Áurea para que os escravos ficassem livres. E muita gente de hoje elogia isso como fosse uma coisa maravilhosa. E toda pessoa que pesquisa, que é um leitor, sabe muito bem que isso era para favorecer aos fazendeiros, os donos de engenho, que não iriam mais pagar imposto e nem assim, né? E nem assim os que e nem Portugal, porque aquilo tinha que pagar a Inglaterra. Vocês já ouviram falar sobre a lenda contada do povo do pau oco? O que significa o pau oco? É que eles faziam um jarro moldado num santo e passava pela alfândega, tá? Isso por muitos anos, até pela Velha República, tá? Não pensem vocês que continuava, o ouro era roubado, mas Portugal enganava o português ali, né? Vamos dar o exemplo, o prefeito da cidade, né, mandava passar, aí passava 50 com ouro e 50 sem ouro, até o dia que foi descoberto. E quando era descoberto, os ingleses ainda exigiam mais, porque era uma poderosa força. Tanto é que Dom Pedro II achava que podia enfrentar a Inglaterra e foi bombardeado o nosso porto, ficou trancafiado e ele teve que recuar da sua decisão. Barão de Mauá, inclusive, aconselhou a ele. O Barão de Mauá é um cara muito inteligente, né? Tinha visão e é um homem que acabou na pobreza, mas não é o assunto que eu quero dizer. Vamos lá falar sobre as igrejas neopentecostais. As igrejas, a partir do século XIX até o século XX, havia
pela metade do século XX, né, começaram a mudar dali para frente as suas características. Por quê? Imagine, você tem uma igreja com 100 membros. Aí você, pô, vou aumentar essa igreja porque agora eu tenho 200. Tá tendo espaço para todo mundo. Mas por quê? Aí chega um cara e vê que você está crescendo, um político, te faz uma proposta. Aquela proposta é para apanhar voto. Amanhã você cresce, fica grande, tá? E aí aí daqui a pouco você tem 10 mil membros. Você tem uma igreja enorme e outras filiais. Aí chega, né, a época para a presidência, né? Para ver quem vai se eleger candidato a presidente. E chega um articulador, um banqueiro, um assessor, né? E faz uma proposta e o cara que é candidato faz uma proposta para você. Olha só, você me arrumar 10 mil votos, eu te coloco você como preferido do cabo eleitoral para ganhar aí de 26 mil a 22 mil reais. Você acha que o pastor não vai aceitar? Aí ele coloca outros para também ganhar, que vão ganhar. Aí entra o filho, entra primo, entra parente. Política no Brasil é assim. Isso não vem desde a época, depois de Getúlio Vargas. Isso é antigo. Só que agora a população mundial cresceu, a população brasileira cresceu de tal forma. E as igrejas ficaram ricas, porque infelizmente o nosso povo brasileiro é um povo tradicionalista. Adora historinhas de contos, aqueles contos milaborantes que na realidade são verdadeiros depósitos de ilusão. Beleza, Fernando? Então o que acontece? Esses depósitos de ilusão são colocados dentro das igrejas, motivado por pessoas que muitas das vezes falam línguas estranhas, rolam, mas são como o metal que soam, não pregam a verdade. Não ensina o caminho e não ensina a pessoa a dizer qual seria o dever da igreja. Seria ensinar a palavra, mostrar o caminho e colaborar com a necessidade. Porque quando foi criado o dízimo, e eu não vou ficar aqui citando versículo, porque senão o vídeo não dá, tá? Foi para quem? Para que houvesse mantimento na casa de Deus. E a cobrança não foi para o povo, foi para o sacerdote. Porque o sacerdote, que era levita, não estava cuidando da casa de Deus. Então, foi feito para isso, para haver mantimento, para dar para as viúvas, para dar para as famílias mais carentes e para o próprio sustento dos levitas que não tinham herança. Não é verdade? Mas no Brasil, depois das diretas já, muitas igrejas tradicionalistas, a do seu Malafaia, seu Eduardo Cunha, né, Marco Feliciano, do próprio Bispo Macedo, R.R. Soares e agora o Valdomiro, introduziram e conseguiram 73% de votos para o seu presidente da República. É assim que o jogo da manipulação funciona. Porque veja bem, se eles conseguem vender vitrine de sonho, gravata ungida, terno ungido, sapato ungido, meia ungida, né, casa, tijolinho ungido, tudo eles vendem. O porquê que eles também não vão vender, né, o governador do sonho, o prefeito do sonho, o senador do sonho, né? O vereador do sonho. Fora que as emancipações feitas no Brasil eram criados vários cargos políticos. Quando emanciparam aqui em Mesquita, né, Rio de Janeiro,
Eu moro no estado do Rio de Janeiro para vocês compreenderem. Que Mesquita, que faz parte da região da Guanabara, o que acontece? Eles conseguiram, né, enganar o povo, prometendo coisas impossíveis. Ó, isso aqui vai melhorar, porque vamos melhorar a Mesquita, vai melhorar o desempenho, Mesquita vai ter... Lauro, seja bem-vindo. Mesquita vai ter melhoria, não sei o que. Melhoria de quê? Vou falar melhoria para vocês. Mais assessores, cabos eleitorais, né? Prefeito, mais vereadores, né? Porque mais vereadores, 10, 15. Por isso que nós temos essa quantidade enorme de político no Brasil. Sabe por quê? O outro fato é que eles viram o que a população, olha, porque você quando compra um arroz, você está pagando um tributo. Você compra um carro, uma moto, você está pagando um tributo altíssimo. Nos Estados Unidos, o Brasil nunca vai ser um Estados Unidos. Presta atenção por que não vai ser. Nos Estados Unidos, não existe IPI e nem imposto sobre carro e moto. E muitos outros produtos. Então, é por isso que os carros lá são mais baratos. Essa conversa que é convertido em dólar, isso é história, balela, né? Porque nós sabemos que o dólar está crescendo por causa da incompetência e ingerência deste governo que está aí. Que ele é incompetente e ele trabalha para as elites. Isso é fato marcado, que não adianta o cara ficar de conversinha fiada. Não adianta vir com história. Quando eu boto o vídeo aqui, né, eu boto para todo mundo assistir o que eu estou falando. Estou falando abertamente para vocês. Então, o que acontece? Voltando a falar das igrejas. Esses dito cujos pastores da mídia, quando crescem, eles têm poder de dizer: votem no fulano. E votam. Foram assim que fizeram com os outros. Foram assim que elegeram Lula, foram assim que elegeram Dilma. Foram assim que eles elegem que eles têm a força, porque infelizmente essa é a verdade. Porque o povo deu essa força a eles. Por quê? Porque ainda continuamos escravos. Todo mundo adora falar da Igreja Católica. Não estou defendendo a Igreja Católica. Mas todo mundo adora falar de espiritismo. Não estou defendendo o espiritismo. Todo mundo gosta de falar contra budismo. Eu não estou defendendo budismo, nem ilanismo, nem nada, nenhum tipo de ideologia e seita. Mas o povo, infelizmente, a maioria das pessoas, né, às vezes não por culpa para as pessoas, porque, veja bem, gente, a questão da pessoa não ter cultura não significa que ele não tenha sabedoria. Ele pode ser uma pessoa sábia, sem cultura. Sabe o que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que pensa na lógica. Você não precisa ter estudo universitário, graduado, para entender o que é lógico e o que é ilógico. A lógica da dinâmica. Quando você escuta um pastor pregando, observa o que ele está te oferecendo. Porque se ele estiver te oferecendo as coisas aqui na terra, ele é um mentiroso. Se ele estiver oferecendo para você que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma boa vida, uma mulher bonita, inteligente, uma casa, ele é o diabo. Ele é o diabo. Filho do diabo, eleito pelo diabo para pregar e se assentar na mesa dos escarnecedores. É esses políticos que estão aí, esses religiosos, esses líderes que eu citei o nome deles, eles são profetas do diabo. Foram colocados para o diabo para arrastar a multidão para o inferno. O inferno que eu digo não é um inferno que vou pós-morte, não. É um inferninho que o Brasil está vivendo, consequência da falta de capacidade de pregar a verdade do Evangelho de Deus, misturando situações
políticas internacionais e misturando o vínculo de Israel e dizendo que o Brasil é escolhido de Deus. Uma outra mentira. Brasil não é escolhido de Deus. Nunca foi. Nunca foi. Escolhido é você, meu amigo. Escolhido é você. Agora, qual deveria ser o dever dessas igrejas tão ricas? Elas são milionárias. O cara tem iates, tem helicópteros, tem aviões, tem mansões de ouro. Gente, o cara tem bica de ouro. Para que isso? Para que isso tudo? Se tudo vai ficar aqui. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é graça, paz. É isso que eles deveriam pregar para o povo. Outra coisa que a igreja deveria fazer. Já que eles têm dinheiro, pagar para os filhos das viúvas, né? Dos viúvos, dos separados. Nosso Brasil é um país que tem pais sem filhos e filhos sem mãe. Essa é a verdade. E a igreja deveria acolher os pobres. Não, a igreja faz pedestais ricos para a igreja rica. Tem igreja que é assim. Essas igrejas que eu citei para vocês são assim. Quem tem posição é médico, senta aqui. Quem é engenheiro, senta aqui. Quem é general, senta aqui. Quem é capitão, senta aqui. Quem é escrivão, senta aqui. Policial, senta aqui. Faxineiro, lá atrás. É isso aí. Eu visitei a maioria dessas igrejas. É tudo a mesma coisa. Não preguei nessas igrejas. Era que foi o fato, tá? Antes que alguém tá falando, você visitou, pregou? Não. Não. Eu visitei. E vi como é que é o processo. E vi como é que é o... Inclusive, tem aqueles que têm uma cartilha. Daqueles que dão a contribuição, ainda fala quanto. Tem gente que dá 15 mil de dízimo. Você acha que esse cara que está dando 15 mil de dízimo, ele está lá esquentando? Você acha que o pastor, ele vai perder essa boca? Se tem gente aí que eu conheço, de igreja pequena, que o cara, um membro, dá 500 reais, outro dá assim. Olha, gente, tem igreja com 30 membros, 40, que o cara não precisa nem trabalhar. Mas ele é tão guloso que ele vai querendo aumentar para querer mais. Porque quem quer dinheiro nunca se sacia. Nunca se sacia. Se ele compra uma moto, ele quer outra moto. Ele quer outro carro. Ele quer mais. Então, o que as igrejas... Por que esses pastores... O que eles têm que dar para essas igrejas, se eles são tão gulosos? Eles só podem dar o que eles aprenderam. Porque eles já nasceram. A Bíblia diz que para ser pastor, tem que ser marido de uma única mulher em toda a sua vida. E que a sua vida seja, entendeu? Incomparável. Vou aqui facilitar para você que não houvesse nenhum crime, nenhum adultério. Que ser um homem repreensível. Que seus filhos sejam sujeitos a ele, sua esposa. É o que Paulo fala. E que você vê aí? Não é isso que você vê. É adúltero, é ex não sei o que, ex-bandido, ex não sei o que, é tanto ex que tá tudo ex e ficou tudo na exclusão. Por isso a Bíblia fala que no final dos tempos, os governos seriam corruptos, as nações ficariam cada vez mais pobres, o pobre mais pobre. Foi provado que neste ano, ano 2019, errei, o povo ficou 30% mais pobre, de forma geral. Tá? De forma geral. E que o rico ficou mais rico. 30 vezes mais rico. Sabe por quê? Porque as reformas que esse governo fez foi para as elites. Perdoou as dívidas das igrejas, tudo numa boa. Aquele que pegou empréstimo, estão perdoados. Olha que beleza. Mas não tem dinheiro. Numa época que as pessoas deveriam ficar em casa. Porque, gente, presta só atenção.
Eu não sei como é que o cara, o camarada, né? Ele não quer enxergar a verdade. Ele parece que quer viver na escuridão. Nós aqui em casa pregamos o quê? A palavra de Deus. Do meu lado está aqui uma pessoa que é minha esposa, pregando a palavra de Deus, orando. O que eu quero passar para vocês é que, apesar de eu ser cristão, tá? Não tenho igreja, porque eu sou a igreja, nós visitamos lares, pregamos na rua, visitamos asilos e fazemos a caridade. Essa é a coisa que cada um de nós temos que fazer. Mas as pessoas, elas preferem o quê? Entrarem nos lugares de covis de ladrões, porque aqui não é um covil de ladrão. Templo maior, né? Até o templo menor, é tudo covil de ladrão. É óbvio que existe igreja de pessoas que pregam a verdade, mas não estão envolvidas com esse sistema capitalista selvagem que manipula a situação. Que quando diz, pô, meu, você tá nessa situação aí, você sabe por que você tá? Porque você tem que dar o seu tudo para Deus, tem que dar o melhor para Deus. Aí o cara trabalha 30 dias, recebe aí um salário de 2.500 e o pastor fala que ele tem que dar 70% do seu salário. Aí ele pega e dá. Porque ele é pego pelo medo, é pego pela ganância. Mas o que eles usam? O devorador. Mas que devorador é esse? Se o devorador era aquele que era contra nós e foi derrotado na cruz do Calvário, quando o seu sangue foi derramado. O devorador, ele foi consumado. Acabou. Jesus manda no inferno. Então, o que falta para o povo? Conhecimento. Por não conhecer as escrituras e seu verdadeiro poder, o povo erra. Mas não é só isso não, gente. A gente fala, a gente explica e o cara continua. Bolsonaro. Igual um papagaio. Bolsonaro. Parece que é uma hipnose, um transe que está na mente das pessoas. Tá? Ou então, Malafaia, Bispo Macedo. Ih, meu pastor não, esse não. Esse vai me salvar. Eu já ouvi pessoas falando isso. E sabe que eu não sou o pastor delas? Eu não falo nada. Na rua, não falo nada. Pessoalmente, pode ficar falando que eu não falo nada. Se vier falar comigo e eu tiver afim, eu falo. Ou eu prego na rua, caí fora. Eu aprendi uma coisa. Antigamente eu tinha um erro. Eu pregava e depois ficava conversando com as pessoas. Eu prego, me chama para almoçar? Não, meu irmão, tô com pressa. Vou para casa. Vou comer em casa. Você evita problema, evita fofoca, evita fofoca. Toda pessoa que gosta de ficar na casa dos outros ou é desocupado, malandro, tá? Ou fofoqueiro. Quem gosta de ficar no portão, gosta de fazer os outros tropeçar para fazer fofoca. E minha vida não é feita de fofoca. Minha esposa não é fofoqueira, tá? Nós não somos fofoqueiros. Tá? Nós estamos aqui falando a verdade. Não interessa. Nós sabemos que vivemos e passamos por esse momento dessa crise no Brasil, porque a irresponsabilidade e a ingerência não vem de agora. Este governo que está aí, de todos eles, é o pior. Por quê? Porque é o governo do ódio. Entrou o ódio junto. É aquela fase que eu digo, a alta sugestão, a sua posição, né? Pegou, se mata 50, tem que matar 200. Essa é a opinião. E o gado é levado, né? Verdade, verdade.
Verdade, tudo isso aí que vocês estão falando é verdade, né? As pessoas adoram só de falar, né? Mas não falam do governo. É verdade. Mas o que acontece? As pessoas, muitas das vezes, adoram falar de Valdomiro, Bispo Macedo, né, Malafaia, mas não falam do governo. Porque o governo foi colocado por eles, né? E o sistema religioso, ele não salva ninguém, não liberta ninguém. Mas só que existe uma coisa. Há pessoas que precisam estarem na igreja. Vou explicar para vocês. Porque há pessoas que elas são fracas na fé. O grande problema é que igreja é essa que eu vou, muitas vezes, quando eu prego, falar para a pessoa aí. Fica difícil. Porque o amor e o compromisso com a verdade acabou. Não há mais compromisso com a verdade. Há compromisso com o carro do ano, né? Com o armário novo, com a casa bem pintada, a mobília nova. Compromisso é esse. Então, infelizmente, o sistema religioso é o mesmo sistema político. E enquanto nós vivermos, nós vamos ver isso aí. Vem já aí os próximos salvadores, já botei para vocês aí, que já está sendo cogitado, tem outros aí na lista. O povo está procurando outros, mas motivados pelos líderes religiosos. E as redes de televisão, né, algumas, né, não é a Globo, tá? Outras já estão colocando o Ciro Gomes como possível homem de mão limpa. Agora, Ciro Gomes, o apelido é Mão Limpa, o Cavaleiro da Verdade. Gente, presta atenção. Nunca existiu um salvador da pátria. Quem estuda história, quem lê, sabe disso. Sabe disso. Nunca existiu. Isso é tudo balela. Hollywood, eu fico bobo que as pessoas vê filme, né? Aí eu fico assim pensando, pô, cara, quando você pesquisa, tu vê que aquilo tudo é diferente. Claro, o filme de Hollywood coloca os efeitos especiais e os cenários ilusórios. O Zorro. Vocês conhecem a história de Zorro? Eu nem vou contar. Gente, tanta da coisa que tem aí errada. Robin Hood. Quem conhece a história de Robin Hood sabe que não foi aquilo, né? Ricardo Coração de Leão, sanguinário. Não, um homem que defendeu a Inglaterra, conversa fiada. Aquela história de Lancelot, já viram? E depois, Ricardo, aquilo é tudo já tem. Olha, existem 5 versões diferentes de Lancelot. As 3 são milaborantes. Uma, Lancelot fica vivo, né? E todas elas ficam vivas e o rei Ricardo fica vivo. A outra, o Ricardo Leão morre, Ricardo de Coração de Leão morre e Lancelot casa com a princesa. E é isso que está na mente do povo. Conto de história. O canto do candomblé, da umbanda, né, dos orixás, está na mente do povo. O ciganismo está na mente do povo. As lendas estão na mente do povo. Aí vem o Capitão América, o Homem-Aranha, o Rambo, The Flash, né, Bruce Lee. Pô, Bruce Lee, na realidade, não lutaria nem contra 10. Tá? Ele era muito bom, mas lutar contra 10 ao mesmo tempo, ele ia apanhar, ele ia levar chute, levar soco, ele é carne e osso. Você tá me entendendo? A não ser se ele tivesse com um pedaço de pau e os outros na mão. Gente, eu vejo as pessoas falando tanta da maluquice que eu fico assim pensando, meu Deus, será que as pessoas não pensam que os países mais ricos, que a Bíblia fala, nunca vão permitir que o Brasil cresça? Estados Unidos é o país que mais ferra o Brasil. O presidente atual, ele mais ferra o Brasil. É só você entrar aí no jornal. Mas tem gente que tem um jornal só exclusivo dele, uma televisão só para ele, notícia só para ele. É engraçado, aí chama Globo de lixo. Só que as outras emissoras falam a mesma coisa e entram em contradição.
a Globo ela é imparcial. Tô defendendo a Globo não, cara. Tá? Porque os 74 jornais do mundo falam as mesmas notícias. Aí daqui a pouco, se houver uma desavença grande, que já houve, né? Mas o povo continua incauto na realidade. O presidente Trump já deu sinais que não está satisfeito com o que o governo daqui está fazendo. E manda um recado duro. E mesmo assim os fanáticos não acordam. Sabe por que não acordam? Porque são robôs, infelizmente. Fanatismo está no meio religioso, está no meio do futebol, torcedores batendo em outra pessoa que ele nem conhece. Simplesmente porque o cara está vestindo a outra camisa. Olha como é que o povo é ignorante. O cara tá usando uma roupa preta e o cara foi bater no cara porque o cara tava com a camisa parecia do Botafogo. Se não fosse a polícia, o cara tava morto. E eu cansei de ver isso. Eu trabalhei de segurança e cansei de ver lá no centro da cidade skinheads. Os caras andando, né, como skinheads fascistas, falando muito bem do Jair Bolsonaro. Essas coisas desse ódio só atrai essa juventude e esses homem velho doentes da cabeça, preto nazista. O cara nem. Olha, eu conversei com um cara que o cara disse que era nazista. Beleza. Comecei a fazer pergunta para ele sobre o nazismo. O cara não sabia me responder nada. A única coisa que ele sabia era o seguinte, que Hitler foi o presidente da Alemanha. Só isso. Mais nada. Ele não sabia quem era Heimir, Hemagelen. Ele não sabia nada, 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 nada. Aí teve um outro maluco que disse que era comunista. Aí eu perguntei para ele quem foi que desenvolveu o comunismo. Ele também não soube me dizer. Sabe o que ele falou? Porque foi Stalin. Aí eu falei, Stalin desenvolveu o comunismo? Tem certeza? Qual foi o nome dos presidentes? Não, bom, cara, eu não sou muito ligado nos nomes, não. Mas sei que o presidente Putin, eu falei, o quê? Putin é comunista? Quem te falou isso? Ah, Putin é comunista, não sei o quê. Eu falei, pronto. Pelo que eu sei, Putin é eurasiano e foi formado pela Druma. E os comunistas suportam ele. Inclusive, por que existe o Partido Comunista contra Putin? Aí mostrei para ele, né? E no computador, né? Mostrei para ele. Aí ele ficou assim, balanceado. Não foi no computador, não foi no celular. No próprio celular dele. Ah, peraí, isso aqui deve ser notícia falsa. Eu falei, então tá. Então vai procurando aí, depois você me acha a verdade. O cara ficou 20 minutos procurando, não achou, desligou, disfarçou, e quando eu vi o cara tinha sumido, pegou a bicicleta e foi embora. Infelizmente, é isso aí, gente. Tem gente que está na igreja ensinando, ele não sabe nada da Bíblia. Tem gente que tu conversa, eu fiz teologia. Aí eu conversando, você fez interessante. Você é o quê? Pastor, não, sou da Assembleia. Sou teólogo, bacharel formado em teologia, bastorel. O que é bacharel? É embaixador da Bíblia. Aí eu falei, puxa vida. Vem cá, o senhor é tão culto assim, né? Eu não, eu sou pobre. O que você é? Eu não sou nada. Minha bicicleta tá aí, né? Ia pra feira, uma bicicleta velha que faz um barulho do caramba. Eu sou humilde, os caras estão só mesmo. Só vou te fazer uma pergunta. O senhor é tão inteiro. Quantos anos o senhor tem aí de igreja? Tenho mais. Pra sua. Pra você, vou te mandar essa. São 30 anos de igreja, né? Aí com livro, não sei o quê. Aí eu olhei pra cara dele que é assim. Aí eu falei assim pra ele. Quando que foi inaugurada a igreja Assembleia de Deus no Brasil? Ele. Não, é porque a igreja de todo. Aí falou durante 5 minutos. Aí eu tô ali, né? Desenhando. Aí quando ele acabou, meu amigo, eu só te perguntei o ano. Você sabe me dizer? Ah, o ano. Disfarçando, né? Ah, o ano. Ah, não sei não. O cara tava com Honda, aqueles carros da Honda, agora eu não lembrei. Você quer carro caro, né? Carro caro. Aí ele tava na feira, aí eu virei pra ele. O senhor não sabe, né? Não sabe. Beleza. Mas eu vou te ensinar. Posso te ensinar? Ele, não, pode falar, não, vou te ensinar.
O senhor não sabe, eu vou te ensinar. O senhor é teólogo, não sabe, eu não sou nada. 1911. Aí ele, pô, mas aí é uma forma técnica, tem que falar da forma expressiva. Aí eu falei, vocês entenderam alguma coisa que ele disse que eu não entendi? Eu também não entendi, não. Pô, cara, o cara mandou, aí chega um cara que tá vendo, o cara mandou a Real Patuto, fica de conversa fiada. Ih, aí ele já ficou irritado. Aí ele virou e falou, o mal de vocês é que a Assembleia de Deus é a única igreja que vai salvar. Aí eu falei, ué, eu acabei de perguntar, então quer dizer que antes de 1908 todo mundo foi pro inferno? É isso que o senhor está dizendo? Então, qual foi o pastor que inaugurou a igreja e foi lá no inferno? Não é mais Jesus, não, né? Porque todos os outros pecaram. Aí ele pegou. Ah, não tô afim de conversa, não. Se você quiser ensinar, pregar, vai, forma, faz uma igreja. Aí eu falei, tranquilo, cara, eu não quero igreja, não. Sabe por quê? Porque eu não gosto de ficar contando mentira nem extorquindo as pessoas. Ele olhou para mim com uma cara feia, virou, foi embora. Um cara, né, além de. Eu ia falar uma coisa aqui que nem deveria falar, não é palavrão, não, tá? Eu ia falar da forma física dele. É um erro eu falar, não vou falar. Então, o que acontece? A maioria desses pastores que estão aí, que são colocados pelo Macedo, não sabem nada. Alguns sabem. Alguns sabem. Mas a maioria não sabe nada. Você vê o Valdomiro falando. É um cara que não sabe nada. Ele pega textos isolados, faz uma misturada, uma salada que não dá para. Ah, Genoduque é outro. Ele fala que ele decora, mas não sabe nada. Sabe o que é? Você está conversando aqui, como estou conversando com vocês, da forma mais simples. Né? Eu não fico aqui citando versículo, parâmetro. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu não vou ficar enchendo linguiça de ninguém. Tá? Eu não vou ficar botando tempero e pimenta ao mesmo tempo. Mas Mateus 24 vai falando sobre tudo isso aí que nós estamos vivendo agora. O tempo do fim, não fim, não fim. Então, minha gente, esse foi um tema para esclarecer em que aquele que quer compromisso de falar a verdade, independente de ser crente ou não, prestem atenção. Ele tem que usar de raciocínio lógico e pensar, pô, peraí, como é que é o sistema político brasileiro? É assim, quem vai mudar isso? Um homem? Impossível mudar. Impossível, impossível. E mais se tratando que hoje nenhuma nação que faz parte do Conselho da ONU, que o seu maior gestor, os Estados Unidos, gente, o Trump, ele usa de política geopolítica. Mas os contratos com a China e empresas continuam. Mesma coisa com o Irã. É a mesma jogada. Aí o cara que assiste notícia, ele pega um tema, bota aí no Facebook e fala um monte de bobagem. Sabe por quê? Porque ele não pesquisa. A falta de pesquisa é uma droga, cara. É igual o cara quando é comunista fala que a China vai dominar o mundo. O cara fala as coisas sem compreender. Aí fala que o anticristo agora é o presidente chinês. Aí agora outro anticristo já surgiu aí na palavra, na boca das pessoas. Como tem um doido aí dizendo que Lênin vai vir de um disco voador, vai descer no meio da Europa e vai implantar o sistema. Disco voador, é brincadeira, né? É só doideira, cara, é só loucura. E aqui eu estou para combater e trazer a realidade dos fatos. Brasil não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós, as nossas atitudes, a sua atitude daqui para frente. Diga não sistema, vote nulo. Esse é o meu tema, essa é a minha frase e vote sim para Jesus Cristo. Veja bem, independente da sua religião, eu não estou aqui falando para tu sair da tua religião. Eu não estou dizendo isso. Que fique bem claro. Eu só estou dizendo que há pessoas, poucas, e igrejas sérias. Eu sei que tem, mas o sistema religioso que domina aí é maçônico, tá? É os Illuminatis falados aí no seu entendimento. Eles não têm compromisso com a palavra de Deus, não têm compromisso com a verdade.
e que a paz de Deus reine para todos, para aqueles que não é crente, não crente, porque eu não estou aqui para puxar sardinha para ninguém. Um bom dia, tudo de bom, meus amigos aí que tiveram aí no Facebook, em nome de Jesus.